Diversos parlamentares e políticos se manifestaram após o Tribunal Superior Eleitoral cassar os direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro por 8 anos, sob a alegação de abuso do poder político. O julgamento foi considerado político. O senador Luiz Carlos Reins afirmou: o TSE ignorou a jurisprudência e decidiu tirar da corrida eleitoral de 2026 um candidato com chances reais, um ex-presidente que obteve 58 milhões de votos no último pleito. Até quando a técnica será desprezada nas decisões judiciais? Mais uma vez, clamo por justiça e bom senso. A decisão de hoje passa uma mensagem de censura coletiva, algo impensável para um país que respeita a democracia. O senador Marcos Rogério disse: abuso de poder político em matéria eleitoral equivale a atentar contra a liberdade do voto. Isso não pode ser confundido com a defesa de um aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Considerar isento de críticas o sistema eleitoral é uma atitude medieval. O futuro dirá. O senador Flávio Bolsonaro apontou: TSE deu a Bolsonaro hoje uma vitória moral. Ficou claro a todos os brasileiros que ele é uma pessoa do bem que não merecia nem havia fundamento legal para ser injustiçada. Julgamento parcial e por motivos pessoais. Seguiremos fortes para resgatar o Brasil das mãos sujas do PT. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse: a liderança do presidente Jair Bolsonaro como representante da direita brasileira é inquestionável e perdura. Dezenas de milhões de brasileiros contam com a sua voz. Seguimos juntos, presidente. O senador Rogério Marinho divulgou um vídeo e afirmou: o TSE formou maioria pela inelegibilidade do presidente Bolsonaro pelos próximos 8 anos. Quero expressar a minha solidariedade para com aquele que transformou o Brasil e despertou o amor pela pátria em todo o país. Como líder da oposição no Senado, tenho a responsabilidade de defender o legado econômico que nos tirou da maior recessão da nossa história, os valores da família, a vida desde a concepção, o combate à descriminalização das drogas e a defesa das liberdades. Vamos continuar unidos em torno dessas ideias que são um legado para as futuras gerações. O deputado federal Coronel Assis disse: o TSE acaba de formar maioria para tornar Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Não temos dúvidas de que se trata de um julgamento meramente político. A maior liderança política de direita no Brasil foi retirada do cenário eleitoral sem ter cometido crime algum. Que democracia é essa, em que os opositores são silenciados e impedidos de disputar as eleições? O dia de hoje é uma mancha que ficará para sempre na história do nosso país. Continuaremos lutando por nossos valores e por tudo aquilo que acreditamos. Não podemos desistir do nosso país. O deputado Gilvan da Federal afirmou: não iremos desistir, não iremos retroceder. Somos um ideal que se espalha na cabeça de milhões de brasileiros e que a cada eleição viremos mais fortes. Pessoas comuns que acreditam em valores, no Brasil, na família, na honestidade e na liberdade. O ex-ministro João Roma disse: mais uma manobra arbitrária do judiciário brasileiro que fragiliza a nossa democracia. Tornar inelegível um homem público digno que derramou seu sangue e suor, dedicando-se a transformar a vida e a realidade do povo brasileiro e resgatar valores como amor à pátria e o orgulho de pertencer a um país valoroso, de proporções continentais e tão cheio de vocações como o nosso Brasil. Antes dessa sentença de evidente viés político-ideológico, Jair Bolsonaro sequer foi submetido a qualquer ajuizamento constitucional pelos silogismos os quais o imputam nessa sanha persecutória e cheia de ódio. Dos dois, ou eles têm medo de Bolsonaro voltar ao poder, ou não sabem conviver com o seu legado histórico em benefício do povo. Tô fechado com o capitão.
O deputado Marcel Van Hatten disse: ditadura. Mais uma decisão política tomada por quem deveria fazer justiça, não política, muito menos perseguição política. Depois de tornarem elegível um ladrão com vasta comprovação de crimes, tornam inelegível quem supostamente, segundo manchete da Folha, mentiu e atacou o sistema eleitoral. O governo de um país deve ser de leis, não de homens. Não é necessário, portanto, entrar no mérito da decisão que acaba de caçar Bolsonaro para confirmar que, no Brasil, quem está mandando são alguns homens e mulheres, não a lei ou a Constituição. Aliás, pior, agem contra o que dizem as leis e a Constituição. Podem argumentar o quanto quiserem que estão defendendo a democracia. Aos seus atos se dá outro nome: ditadura. O deputado Nicolas Ferreira lamentou: vence o sistema. O deputado José Medeiros apontou: ministro Fachin fez uma reunião com embaixadores, usurpação de função, não é papel de ministro do STF, disse o que disse. Jair Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores, prerrogativa do presidente, e fez o contraponto. Resultado? Bolsonaro cometeu crime. Ficou feio. Democracia realmente está relativizada. O ex-deputado Major Vitor Hugo disse: meu apoio incondicional a Jair Bolsonaro por toda a luta e por todos os sacrifícios que fez ao longo de sua vida política, que longe de se encerrar hoje, será ainda mais brilhante para o país no futuro próximo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A deputada Carla Zambelli publicou a notícia de que, na Venezuela, a ditadura de Maduro cassou os direitos políticos da opositora Maria Corina Machado e ironizou: qualquer semelhança é mera coincidência. O advogado Adriano Soares da Costa publicou trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes e disse: admitamos procedentes as razões do voto. Pois bem, desinformação não é causa de inelegibilidade. Mentira não é causa de inelegibilidade. Não há abuso de poder político para fins eleitorais. Em que pese a ênfase do voto, nada há que justifique a inelegibilidade aplicada. O vereador Fernando Holliday afirmou: o voto de Carmen Lúcia silenciou o voto de mais de 58 milhões de brasileiros. A decisão do TSE não é apenas uma injustiça contra Bolsonaro, é uma injustiça contra a democracia e contra a representação do povo brasileiro. O senador Magno Malta disse: a verdadeira vitória, no final, pertence àquele que melhor suporta a aflição. Não é no auge do sucesso, mas no enfrentamento das dificuldades que descobrimos nosso verdadeiro poder. Estou contigo, meu irmão Bolsonaro. O senador citou Tiago 1:2-4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há anos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita de mais de 23 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar,
use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Hoje, 30 de junho, recebemos a notícia de que o Tribunal Superior Eleitoral forma a maioria e deverá convalidar nas próximas horas a inegibilidade pelos próximos 8 anos do presidente Bolsonaro. Eu inicio dando o meu abraço, o meu apoio e a minha solidariedade a esse presidente que transformou o Brasil, que modificou o Brasil e fez com que esse amor ao país, essa vontade de defender valores que são caros à população brasileira, tivesse organicidade, tivesse musculatura e tivesse capilaridade por todo o território nacional. Eu tive a honra, o privilégio e a oportunidade de servir ao Brasil e ao povo brasileiro ao lado do presidente Bolsonaro. E agora, como líder da oposição no Senado da República, tenho também uma responsabilidade maior ainda de defender esse legado. Um legado que, do ponto de vista econômico, recuperou a catástrofe que nós estávamos submetidos pelos últimos governos do Partido dos Trabalhadores, que legou ao país, em 2015 e 2016, a maior recessão econômica de nossa história desde 1948, sem nenhum fator externo, sem nenhuma superveniência que não seja a corrupção e os equívocos do ponto de vista de tomar a decisão feita pelos governos do PT, que vitimaram principalmente a população mais pobre e mais vulnerável que eles dizem querer defender e representar. Nós temos uma missão, presidente Bolsonaro, de defendermos valores que são caros à sociedade brasileira. A defesa da família, o amor ao Brasil e à nossa pátria, defendermos as crianças e a sua inocência, defendermos a vida desde a sua concepção, sermos contrários à descriminalização das drogas, trabalharmos efetivamente para que a população brasileira continue a usufruir das mudanças feitas nos últimos 6 anos, defendendo para que os retrocessos que estão sendo postos e apresentados pelo governo do PT não tenham êxito no Congresso Nacional, mas, sobretudo, para que a direita brasileira, que foi despertada pela ação do presidente Bolsonaro nos últimos anos, continue unida e em torno desses ideais e dessas ideias, porque as pessoas podem ficar pelo caminho, mas as ideias não morrem, as ideias não perecem, as ideias continuam porque elas foram incorporadas por uma parcela significativa da sociedade brasileira. Esse é um legado que nós vamos passar para os nossos filhos e para os nossos netos. Pois é, minha gente, o maior presidente da história recente do Brasil acaba de ser condenado por ser honesto, por jogar limpo dentro das 4 linhas. O maior presidente da história do Brasil acaba de perder os direitos políticos por querer um país melhor, por querer um país que olhe para frente, para o cidadão e não para interesses escusos. O maior presidente da história do país acaba de ser condenado a ser um símbolo do nosso país, o maior cabo eleitoral de todos os tempos e para todos os brasileiros que amam essa nação, o verdadeiro símbolo da dignidade e da honestidade. Presidente Bolsonaro, nós estaremos sempre com o senhor, não pelo aquilo que o senhor diz ou que o senhor fala, mas porque o senhor diz e fala aquilo que nós brasileiros pensamos. Brasil, vamos em frente, vamos em frente. O Brasil é maior que qualquer buraco e Bolsonaro acaba de entrar para a história. Hoje é um dia muito triste para o Brasil. São 2 episódios muito graves. O primeiro deles, você vai ver aí, o descondenado que o sistema colocou para presidir o Brasil, assumindo
que ele não quer proteger as nossas famílias, que ele não acredita em patriotismo e que ele não crê nos valores que a sociedade brasileira acredita. Olha aí. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. Se você concorda com essas barbaridades, nós definitivamente não estamos do mesmo lado. A outra injustiça está sendo cometida contra um homem que colocou a sua vida em risco para defender os princípios e valores que a maioria absoluta da sociedade brasileira acredita. Nos fez voltar a ver os símbolos nacionais ao lado do coração dos brasileiros e das brasileiras. O presidente Jair Bolsonaro, meu amigo, meu irmão de tantas lutas. A injustiça da justiça humana será reparada pela justiça de Deus. Tu crê? Eu creio. A maioria absoluta dos brasileiros crê em Deus, família, pátria e liberdade. Valores essenciais e fundantes de uma sociedade livre e democrática. Nós não vamos desistir do Brasil, porque este é o caminho e nós sabemos que nós estamos do lado certo. Pessoal, o TSE acabou de decidir pela inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Um absurdo. Estou absolutamente indignado com tudo que vem acontecendo no nosso país. Mas se eles acham que isso vai nos intimidar, não vai. O presidente Bolsonaro será o maior cabo eleitoral que a história da democracia brasileira já viu. O presidente Jair Bolsonaro seguirá liderando a direita no Brasil, na defesa sempre dos valores da pátria, Deus, família e liberdade. Nós iremos caminhar cada canto desse país, cada canto do Rio Grande do Sul, formando base, estruturando a direita, e nós elegeremos na próxima eleição um número enorme de prefeitos e vereadores, mostrando para o sistema que vem tentando dominar o nosso país que o Brasil é dos brasileiros, que o Brasil é verde e amarelo, que o Brasil é das famílias de bem, das famílias que trabalham. Ou seja, nós temos grandes desafios pela frente, mas no tamanho do desafio é o tamanho da nossa determinação. Convido a todos para que a gente possa juntos consolidar a direita no Brasil, consolidar os valores defendidos por Jair Bolsonaro e pela sua liderança fazer uma grande transformação nas eleições municipais e, com certeza, em 2026, voltar ao poder para libertar o Brasil da mão da esquerda.